reserva de emergência. Como o próprio nome diz, a reserva de emergência tem uma finalidade de servir ali para uma eventualidade, para uma emergência. Tá? Então, Rodolfo, essa é uma reserva que eu vou pegar constantemente dinheiro de lá? Não. É uma reserva que você vai ter ali para uma eventualidade. Rodolfo, o que é uma eventualidade? Você precisar pagar um hospital para o seu filho, você precisar pagar uma consulta médica, você ficou desempregado, você ficou sem a sua fonte de renda e você precisa de um período ali de tranquilidade para conseguir um novo emprego, para conseguir uma nova alocação, a sua empresa faturar mais. Então, a reserva de emergência ela tem que estar em algum tipo de investimento que seja simples, seja um investimento que te dê uma rentabilidade que seja ali acima da inflação, no mínimo, e também, né, que você consiga pegar na hora que você precisa. Então surgiu a eventualidade, você consegue pegar esse dinheiro com muita facilidade, sem ter aquela flutuabilidade, né, sem ter aquela flutuação do mercado. Então, Rodolfo, eu posso colocar minha reserva de emergência em ações? Não. Por quê? Eventualmente você fez uma compra de uma ação e a ação ela é um investimento que ela tem uma flutuação, pode ser que suba, pode ser que desça. Então, se você colocar numa ação, é um investimento mais arriscado, você não tem aquele dinheiro ali quando você precisa. Dificilmente, quando as suas ações estiverem em baixa, né, você vai sentir aquela vontade de tirar para uma eventualidade. Então, você pode estar aplicando a sua reserva de emergência na poupança, você pode estar aplicando a sua reserva de emergência em um CDB de liquidação diária ou no Tesouro Selic. E esse é um ponto muito importante, tá? A rentabilidade tem que ser diária. E esse é um ponto importante. A liquidação tem que ser diária. O que é uma liquidação diária? Você poder executar ali no mesmo dia e já receber o dinheiro. Você, por exemplo, surgiu uma eventualidade médica, você não consegue esperar 1, 2 semanas para pegar o dinheiro. Não, você vai precisar do dinheiro ali na hora. Então, o investimento que você vai alocar à sua reserva de emergência tem que ser um investimento que atenda a essas características, que na minha opinião são as possibilidades que eu apresentei para você. Desses 3, o que eu menos vou recomendar a você é aplicar o seu dinheiro na poupança. Tá? A poupança ela tem uma peculiaridade, né, que o seu dinheiro ele só rende ali no aniversário. O que é o aniversário da poupança? Depois que ele completa um mês. Então, vamos supor, você investiu lá R$1.000 no dia 1º e você tirou esse dinheiro no dia 28. Quanto que o seu dinheiro rendeu? 0. Você tem que esperar o aniversário, assim que a gente chama esse período da poupança de um mês. Então, quando o seu dinheiro fizer o aniversário, ele vai ter aquela rentabilidade que é menor do que essas outras possibilidades que eu falei para você. Um CDB, independente do banco que você estiver utilizando, você consegue chegar num CDB de rentabilidade diária, aí que vai te dar 100% do CDI, 100 e poucos por cento ali do CDI. E eu recomendo que quando você for procurar esse CDB de rentabilidade diária, você busque algo que seja muito próximo ao CDI. Lembra? CDI, lembra da taxa Selic? Então, o CDI é praticamente a Selic, é a mesma coisa que a taxa básica de juros. Então, por exemplo, hoje a Selic está por volta ali dos 13%. Então, se você aplicasse um CDB que tivesse pagando ali 100% do CDI, você teria uma rentabilidade aí de 13% ao ano. Tá? Rodolfo, mas como é que fica essa rentabilidade diária? Quer dizer que então todo dia o meu dinheiro cresce um pouquinho? Exatamente isso. Quando você consulta lá o seu extrato bancário, na sua conta mesmo, né? Se você conseguir comprar pelo seu banco, você vai conseguir consultar na área de investimento o seu dinheiro todos os dias crescendo um pouquinho. A rentabilidade ela é diária, então todos os dias ele vai crescer um pouquinho. Tá? A mesma coisa o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele tem uma rentabilidade diária. Só que não são todos os bancos que já têm essa possibilidade de você você comprar uma letra do Tesouro diretamente na sua conta bancária. É muito comum você achar um CDB mais uma letra do Tesouro, não. Para você comprar uma letra do Tesouro, você vai precisar ir até uma corretora de valores, né? Online, você abre a sua conta online, bem rápido o processo de abertura de conta. E na sua corretora você vai conseguir comprar essas letras do Tesouro. Lá você também vai conseguir comprar vários tipos de CDB. O que eu faço? Eu pego o meu dinheiro e eu transfiro todo para uma corretora. Por que eu faço esse movimento? Justamente para tirar o dinheiro ali do radar. Né? Se o dinheiro fica alocado ali na sua conta, numa poupança principalmente, ele fica muito fácil. Fica muito tentador você ali, ó, não, deixa eu só tirar aqui um pouquinho, pegar.
Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar, mandar o meu dinheiro para a corretora e lá na corretora eu faço essas aquisições, seja de um CDB, seja um Tesouro Selic. E eu acho que você deve fazer o mesmo. Abra uma conta em uma corretora. Existem várias corretoras hoje. O processo de abertura é muito fácil mesmo. Antigamente era difícil. Você precisava mandar documentação física, era todo um trâmite. Hoje você abre na internet, em alguns minutos você já consegue estar abrindo a sua conta numa corretora. Dependendo do seu banco, por exemplo, você sendo um cliente da Nubank, né, um correntista da Nubank, você consegue aí já abrir uma conta no Investimentos e já começar a fazer as suas aplicações no próprio aplicativo aí. Se você tiver uma conta no BTG Pactual, você consegue abrir uma conta no BTG Investimentos. Então, veja essas possibilidades aí no seu banco, né? Se você tem uma corretora ali vinculada, se não tiver, você pode abrir em uma corretora que exista. Existem várias, tem a Easy Invest, tem a No Investimentos, tem a BTG Pactual Investimentos, tem a XP, tem a Rico, tem várias corretoras. Veja que você tem uma afinidade maior. Praticamente todas as corretoras elas vão oferecer o mesmo pool de possibilidades para você. O que vai diferenciar uma de outra é a taxa de corretagem quando você for pensar em ações, quando você for pensar em compras mais complexas, vamos colocar assim. Se você for comprar uma maleta do Tesouro, se você for comprar aí um CDB, dificilmente você vai pagar algum tipo de taxa. Você abre a sua conta na corretora, você não vai ter nenhum custo mensal ali para manter aquela conta. Você não vai pagar, na maioria das corretoras, por transação que você fizer, pensando nessas transações que são mais conservadoras, maleta do Tesouro, um CDB. Então você consegue fazer todo esse trâmite aí para criar a sua reserva de emergência sem ter nenhum custo, vamos colocar assim. Rodolfo, qual que é o ideal? Quanto que você acha que é o mínimo ideal para eu ter aqui na minha reserva de emergência? No mínimo 3 meses. Tá? Esses 3 meses seriam o quê? 3 meses dos seus custos fixos. Por exemplo, você viu que o seu custo mensal é de R$5.000. Então, no mínimo, o que você tem que ter na reserva de emergência são R$15.000. Tá? Se você perder o emprego, se o seu negócio passar por algum período de dificuldade, esse vai ser o dinheiro que você vai poder utilizar. Você vai ter 3 meses aí, ó, de tranquilidade para você dar aquela respirada, colocar a casa em ordem e voltar a ter um faturamento. Então, no mínimo 3 meses. Ideal, 1 ano. Se você conseguir ter 1 ano de reserva de emergência, maravilhoso. Você tem praticamente 1 ano aí já garantido, né, para você ficar tranquilo caso aconteça alguma coisa, caso surja uma emergência. Rodolfo, eu estou endividado. Você acha que faz sentido eu ter uma reserva de emergência? Depende do seu plano. Então, se você conseguir se organizar para quitar suas dívidas, fizer um plano, um parcelamento, pegar um empréstimo maior e quitar ali as outras dívidas, ficar somente com o empréstimo, em paralelo a isso, você conseguir começar a guardar dinheiro, maravilha. Tá? Mas dentro do seu plano, Rodolfo, não estou conseguindo, está muito apertado, se programe para criar a sua reserva de emergência. Às vezes, se você analisar aí a sua jornada, se você tivesse uma reserva de emergência no passado, às vezes você não estaria passando por uma dificuldade financeira agora, às vezes sim, às vezes não, mas uma reserva de emergência te dá essa tranquilidade, né, caso aconteça alguma coisa aí com o seu emprego, alguma coisa nesse sentido, e também para eventualidades, né? Então é importante que você esteja preparado financeiramente para uma eventualidade, às vezes é uma necessidade médica, às vezes algum parente seu precisa de uma ajuda e você tem condições de ajudar. Então essa é a grande importância de você ter a reserva de emergência. E é uma reserva de emergência. Rodolfo, apareceu uma promoção aqui de passagem aérea, é uma emergência? Não! Rodolfo, apareceu uma oportunidade aqui para eu comprar uma bolsa para eu dar de presente aqui para minha esposa. É uma emergência? Não. A reserva de emergência é para situações realmente emergenciais. Rodolfo, o que é emergencial? É importante que você avalie aí o que é emergencial para você. Compras de bem de luxo, viagens não programadas, isso não é uma emergência. Tá? Então, tenha muita consciência na hora que você for utilizar esse dinheiro aqui da reserva de emergência. Avalie se aquilo realmente é uma emergência. É o que eu faço. Como que eu faço? Dinheiro de investimento, dinheiro de reserva de emergência, ele não existe para mim. Não existe. Ele vai existir quando? Quando surgir a emergência. Eu tiro ele da minha conta, que eu utilizo no meu dia a dia, coloco na conta que eu faço os meus investimentos, e ele fica lá, eu nem lembro, nem conto com ele. Nem que eu não lembro, eu não conto com ele no meu dia a dia. Eu nem vejo que esse dinheiro existe, não vejo lá quanto que tem.
mas é importante que você comece a adotar essa filosofia. O dinheiro de emergência, como o próprio nome diz, é para uma emergência.